Muito bem. Olá, boa tarde a todos. Agora sim, já é tarde no Brasil e em Portugal também, então eu já posso dizer apenas boa tarde, apesar de que em Portugal é um pouquinho mais tarde, já vamos entrar no boa noite, né? Mas o boa tarde ainda serve. E nós estamos aqui novamente para o nosso painel 2 do nosso quarto simpósio luso-brasileiro de Direito do Ambiente. Eu, me apresentando novamente, sou Caio Brilhante, sou secretário de Meio Ambiente do NELB, que é o Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, um núcleo que já tem uma certa história na universidade, na Faculdade de Direito, foi criado lá pelos idos de 2010, 2011, pelo professor Jorge Miranda, salvo melhor juízo, que participou da criação. E já organizamos muitos eventos, dentre eles esses de direito do ambiente, que eu, desde que eu entrei no núcleo, há uns 4 anos, organizo e já estamos no nosso quarto Simpósio Luso-Brasileiro de Direito do Ambiente. O primeiro foi realizado no anfiteatro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e contou com diversos convidados, assim como em todos os outros já passaram muitos professores ilustres, assim como nós temos agora por aqui. Já tivemos palestra com a professora Alexandra Aragão, com a professora Ruth Saraiva, hoje de manhã com o professor Maurício Guetta, e muitos outros, né, que eu não conseguiria mencionar todos aqui, né, esses foram os que eu lembrei neste momento, mas, claro, sem, de forma alguma, deixar de prestigiar os demais que já participaram dos nossos simpósios. Sotalden Farias, né, a própria professora Consuelo Yoshida também já participou conosco, e sempre foram excelentes eventos. Eu sou suspeito para falar, mas acabo falando, né? E nós temos hoje mais um painel deste nosso simpósio, que muito nos alegra, e continuaremos abordando o que falamos pela manhã, no sentido de analisarmos a conferência, o saldo da Conferência de Estocolmo, que aconteceu há 50 anos atrás, e os professores Maurício Guetta e a professora Heloísa, pela manhã, falaram já suas impressões e nos brindaram com palestras excelentes, né? E agora vamos especificar um pouquinho mais, um bocadinho mais, como dizem em Portugal, falando sobre os ecos de Estocolmo no Brasil e em Portugal, e falar também sobre novos temas de direito ambiental. E estamos aqui com uma professora de Portugal, que é a professora Paula de Castro Silveira, e com um professor do Brasil, que é o nosso ilustre professor Edson Milaré, que todos que estudam Direito do Ambiente passam também pelo seu livro, pelo seu manual de Direito do Ambiente. E esses nossos convidados ilustres agora da tarde nos brindarão com as suas exposições, que eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito prazerosa para todos nós. E vamos começar com a senhora professora Paula de Castro Silveira, que é doutora e mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, então é da casa, né, do NELB, da nossa FDL, FDU, e professora do Instituto Superior de Contabilidade e Gestão, e quem eu particularmente tive o prazer de conhecer quando consegui um livro autografado na apresentação da sua tese sobre a tese de doutoramento, né, sobre dano à ecodiversidade e responsabilidade ambiental, que eu tenho, está aqui atrás, né, um lugar muito bem guardado com muito carinho aqui na estante. Então, professora, muito obrigado por estar aqui conosco. A palavra é sua para compartilhar seu conhecimento. Bem, estão me ouvindo bem, certo? Sim, perfeitamente. Ok. Então, eu gostaria de começar, obviamente, agradecendo, não é, o Núcleo de Estudos dos Estudantes Brasileiros. Realmente, como disse o Caio, que é da minha casa, né? Já não é a primeira vez que, de alguma forma, eu tenho contato aqui com o Núcleo de Estudos. Mas também gostaria de agradecer ao Dr. Caio Brilhante pelo convite, obviamente, que foi quem, no fundo, acabou intermediando aqui este convite. É realmente uma honra estar aqui e estar neste encerramento deste quarto Simpósio Luso-Brasileiro de Direito do Ambiente, que fala sobre 50 anos após Estocolmo.
Em seguida, não poderia deixar de dirigir um especial cumprimento, com muito carinho, ao meu colega de painel, ao professor Dr. Edson Milaré, que é, sem dúvida alguma, uma referência no direito do ambiente, não só em Portugal, mas em todos os países de língua portuguesa, porque não tem houve aqui um probleminha no som. Não tem ninguém que faça uma tese de direito do ambiente que não use o livro do professor Edson Milaré, é sem dúvida uma referência. Então, é um prazer estar aqui a dividir esta mesa virtual. Um dia, proximamente, provavelmente teremos uma hipótese de fazer pessoalmente, presencialmente, mas o virtual também tem esta vantagem, não é? De permitir aqui alunos de Portugal, alunos do Brasil e talvez de outros países também poderem assistir aqui a nossa discussão, que no fundo é o que nós vamos fazer aqui, é conversar um pouco sobre esses temas. Bem, este segundo painel, este painel de encerramento, tem como título Ecos de Estocolmo no Brasil e em Portugal e novos temas de direito ambiental. E eu vou tentar, no fundo, compreender um pouquinho esta herança de Estocolmo, mas mais do que pensar na herança de Estocolmo, pensar no futuro, né? Nos ecos, no que pode vir no mais 50 de Estocolmo. Então, o que eu pensei? Eu pensei em dividir aqui a minha visão em 3 momentos. Um momento muito inicial, só para contextualizarmos e compreender a importância da herança de Estocolmo, muito a nível de contextualização, porque já estamos todos cansados de saber aquilo que eu vou dizer, que Estocolmo é o começo da diplomacia ambiental, mas é importante referir, até para conseguirmos ver a evolução e o que precisa ainda de ser feito. Depois, no segundo momento, eu vou aqui falar com vocês um pouco sobre uma nova lei em Portugal, que é a Lei do Clima, que eu acho que traz aqui coisas interessantes e, obviamente, que tem muita crítica para a análise do referido diploma, obviamente tem muita crítica, é sujeito a muita crítica, mas também tem muita coisa interessante que nós podemos ver como um caminho mais 50 Estocolmo. O que vem por aí? Né? O que nós podemos almejar no pós ou no mais 50? E é aí que eu pretendo terminar um pouco, compreender de que forma o que nós podemos querer daqui para frente, né? Porque nada está fechado. Então, eu acho que essa é a ideia de conseguirmos pensar o que precisamos de fazer mais para realmente termos uma efetiva proteção do ambiente. Então, relativamente à herança de Estocolmo, a Conferência de Estocolmo teve, obviamente, como fruto mais importante o fato de reconhecer a problemática ambiental e a necessidade de agir. Né? Nessa sequência, foi elaborada, como todos sabem, a Declaração de Estocolmo, com o objetivo de descrever as responsabilidades, nortear políticas. No fundo, é considerada o marco do nascimento da diplomacia ambiental. Né? É aquele momento onde o ambiente ganha uma notoriedade global, onde se começa a perceber que o ambiente não é um problema nacional, não é um problema territorial, mas é um problema de todos. E essa visão, esta consideração do ambiente como um problema global, é, sem dúvida alguma, resultante da Declaração de Estocolmo. Esse momento em que o ambiente passa a ser protagonista é, sem dúvida alguma, importantíssimo para o que nós hoje temos em todos os países. Mesmo hoje de manhã nós ouvíamos no primeiro painel algumas críticas ou alguns apontamentos ao que pode não estar tão bem ou pode estar bem, mas a verdade é que muito do que nós temos hoje devemos, não é? Aquele impulso que foi dado na Declaração de Estocolmo. Portugal, por sua vez, na sequência da Declaração de Estocolmo, nós vamos ter aqui em Portugal a implementação do direito ao ambiente na Constituição, a incorporação desse direito do ambiente na Constituição em 1976. A Constituição de 86 é, sem dúvida alguma, um marco muito importante a nível nacional. Hoje de manhã, quem teve a oportunidade de assistir à palestra da professora Heloísa, ela já fez uma referência que eu acho importante salientar, que é,
não se esqueçam que Portugal faz parte da União Europeia. Logo, quando nós estudamos direito português, não podemos só estudar direito português. O que isso quer dizer? Que eu não posso só ver a lei do clima. Eu tenho que tentar perceber de onde é que ela vem. E, neste momento, muita legislação que existe em Portugal, ela vem da União Europeia. Como é que significa ela vem? Ela vem seja através de diretivas, seja através de regulamentos, elas são incorporadas no direito português. Seja através da transposição de diretivas, seja diretamente através dos regulamentos. E aí, então, com muito mais força. Isto para chamar-vos a atenção que há muitos alunos aqui brasileiros que às vezes não têm esta chave, tal como eu tenho alguma dificuldade, apesar do meu sotaque, eu tenho alguma dificuldade em conseguir compreender a estrutura da legislação no Brasil, porque eu acho que é dificílimo, eu acho que ser advogado de direito ambiental no Brasil deve ser super difícil, porque aqui eu tenho que saber direito europeu e direito português. Tá ótimo. Vocês têm que saber do Estado, da federação e do município. Aí deve ser muito complicado. Mas isto para dizer que, tal como vocês vão ter que, face a uma questão ambiental, analisar todas essas esferas, nós aqui também temos que fazer o mesmo raciocínio, que é, quando eu analiso o direito português, eu tenho que ter sempre em mente que o direito europeu tem uma força muito grande aqui, no que respeita à matéria ambiental e outras, mas no que respeita à matéria ambiental. Neste caso aqui, quando eu falo da Constituição, obviamente que depois da Constituição muita coisa aconteceu, sobretudo fazendo o link com esta questão europeia. Depois da Constituição há a entrada de Portugal na União Europeia. E se numa primeira fase... Estava aqui a ler um comentário da Juliana Torres, que diz que ser advogada ambientalista no Brasil é para os fortes. Realmente, Juliana, tem toda a razão. Não só porque a problemática ambiental, obviamente, tem um peso muito grande no Brasil, até porque a riqueza ambiental é muito grande, mas também porque é muito complexo. Tá? Eu já tive a oportunidade de analisar um pouquinho e realmente é bastante complexo. Mas então, isto para dizer que, voltando aqui à minha questão portuguesa, quando nós entramos na União Europeia, numa primeira fase, o ambiente não era de todo uma preocupação. O ambiente começa a ser uma preocupação posteriormente, quando começa-se a perceber que aquela liberdade de movimento, aquela liberdade de transação que se pretende na União Europeia nunca iria conseguir ser total se a questão ambiental não fosse tratada. Por quê? Porque um país que tem uma legislação muito forte ambiental e outro país que tem uma legislação mais fraca dentro do mesmo espaço europeu iria levar a distorções no mercado, que não é o que se pretende a nível europeu. Então, foi aí que a questão ambiental começa a entrar e entra nos tratados europeus com muita força. E, a partir daí, nós temos, a nível dos Estados-membros, uma série de diretivas sobre uma quantidade enorme de matérias. No meu caso, o livro que o professor Caio falou trata sobre responsabilidade ambiental, que vem de uma diretiva e que existe em todos os Estados-membros, existe a transposição dessa diretiva. O que significa? Que existe uma lei nacional que transpõe esta norma, mas que ela é transposta de forma, às vezes, um pouquinho diferente de Estado para Estado. E isso já é um problema que muitas vezes se denota. Porque o que eu queria chamar aqui a atenção antes de iniciar a questão da lei do clima é que o fato de eu ter um corpo robusto de legislação ambiental, e hoje em dia pode-se dizer que aqui em Portugal nós temos um corpo muito forte, e hoje de manhã até falava-se, eu falo de manhã porque para mim já era hora do almoço, mas era a primeira sessão. Hoje de manhã falava-se uma coisa que não é tão engraçada quanto isso, não tem nada de engraçado, que é a questão de, neste momento, vocês se depararem no Brasil com uma série de legislação que está sendo revogada, ou que está sendo alterada. O que acontece? Nós aqui em Portugal, realmente, até por este fenômeno europeu, nós temos um corpo de normas de proteção ambiental bastante forte, eu até diria, robusto. Só que nós não podemos esquecer que não basta você ter normas, você tem que implementá-las adequadamente.
E é aí, às vezes, que a coisa complica. Por exemplo, na questão da responsabilidade ambiental, nós temos uma norma com mais de 10 anos, onde, no último relatório que foi apresentado sobre os casos considerados dano ambiental pela APA, era menos de 10 casos. Ora, alguma coisa não está bem quando você tem uma lei robusta, uma lei com um normativo bastante completo, mas depois, na prática, você tem menos de 10 casos de danos ambientais efetivamente verificados ao longo de mais de 10 anos. É estranho, até porque se houve, né? Hoje em dia, com as notícias, nós temos muito acesso à informação. Então, alguma coisa que às vezes não está bem. Então, não é só necessário ter um corpo robusto de normas, mas também é necessário promover a sua implementação, né? E promover a sua adequada implementação, que também às vezes é complicado. Por quê? Porque são matérias muito complexas, muito técnicas, e que às vezes têm uma dificuldade de implementação muito grande. Ora, dedica-se muito à parte jurídica e a parte técnica fica preterida, ora é o contrário, quando deveria ser uma equipe multidisciplinar a tratar desse tipo de normas. E, às vezes, o que se verifica na prática são diplomas que são difíceis de serem aplicados, porque quem está lá no dia a dia a fazer uma inspeção ambiental não consegue saber exatamente o que tem que fazer. Então, isso também se verifica. Mas, falando desta novidade, que eu acho que pode ser interessante aqui para nós, quando falamos nos ecos, no que se pretende que seja este mais 50 Estocolmo, a nossa lei de bases do clima é, do meu ponto de vista, algo que precisa ser analisado, até porque é uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Antes de mais, eu não sei se vocês têm no Brasil, isto é uma lei de bases. O que isto significa? É uma lei que define as linhas mestras pelas quais se vai reger a questão do clima. Eu não sei se vocês também têm isso aí. Não é propriamente uma lei que vai implementar nenhum regime. Ela vai ditar as regras, vai ditar as linhas mestras. Fazendo esse estudo comparado, professora, só para esclarecer, né? Normalmente nós dizemos que seria algo semelhante às nossas políticas nacionais aqui no Brasil. Nós né? também temos, às vezes, às vezes, em vez de eles chamarem de lei de bases, também chamam de política nacional. Então, nós temos a política nacional de mudança do clima, que poderia ser algo, né, a se comentar. Aqui eu acho que a lei de bases ainda é um pouquinho mais, porque o que se pretende vocês vão ver aqui, já se apresentam instrumentos propriamente ditos, só que o que você vai precisar é de normas que implementam esses instrumentos, e aí é que a coisa que às vezes complica, porque a nossa lei de bases tem uma série de normas que nunca chegaram ainda a existir, do ambiente, não do clima. Essa lei de bases do clima, para quem tem curiosidade sobre a matéria, ela foi aprovada pela lei número 98 de 2021. Se alguém tiver interesse, eu posso enviar. Facilmente se encontra, porque ela não teve ainda nenhuma alteração, facilmente se encontra na internet. Quem tem curiosidade é só pôr lei 98/2021 e põe PGD, P de pato, G de gato e D de dado. PGD, que é a Procuradoria-Geral da República, e vai aparecer o diploma mais atualizado sobre essa matéria. Quem estuda direito português, a Procuradoria-Geral da República é geralmente uma fonte muito boa de legislação atualizada. Nesse caso, não é difícil, porque essa norma ainda não sofreu nenhuma alteração. Essa lei de bases, ela, no fundo, é um novo instrumento que pretende alinhar a política climática portuguesa para as próximas décadas com os objetivos do Acordo de Paris. Só que isso não surge do nada, isso surge de uma lei climática europeia. Vocês estão a ver a ligação das coisas. Isto não surge do nada, isto surge de uma influência europeia, da lei europeia do clima, e de um pacto europeu para a neutralidade carbônica até 2050. Então, os Estados-membros começam-se a mexer numa tentativa o quê? De levar a cabo este objetivo da neutralidade carbônica.
E esta lei do clima, ela vai apresentar aqui uma série de instrumentos e uma série de objetivos. Por isso é que eu vos disse que essa lei é um pouco mais do que plano, porque ela já apresenta objetivos, datas. Ela já diz, em X, eu quero baixar X%. Então, ela já é mais do que um plano. Ela apresenta já direitos, deveres. Então, ela já é um pouco mais do que um mero plano. Tá? Ela não só indica as intenções, ela vai além, ela estrutura realmente as bases do sistema. A partir daqui, podem surgir novas regras, inclusive, a partir daqui, regras antigas que de alguma forma, forem contra este dispositivo, vão ter que ser revogadas. Por quê? Porque não podem se manter violando aqui a lei do bases, né? Então, há, inclusive, um dos objetivos do governo é, até o final do ano, analisar toda a legislação ambiental e verificar o que vai contra este dispositivo, para, obviamente, que haveria uma revogação tácita, mas o que se quer é uma coisa mais firme, não é que haja uma dúvida se há ou não uma revogação, é que haja um real direcionamento das normas ambientais para os objetivos que estão nesta lei de bases do clima. Então, esta lei fixa a meta, como eu vos dizia, da neutralidade carbônica do Estado português até 2050. Ela, inclusive, ambiciona conseguir esta neutralidade em 2045. Mas eu sou uma pessoa um pouquinho pessimista. Eu acho que, às vezes, 2050 já estava ótimo. Se a gente conseguisse em 2050, já seria uma vitória, eu acho. Para que a gente vai querer fazer 2045 para dizer que não conseguiu? Então, é melhor a gente conseguir tentar em 2050. Mas tudo bem, vamos tentar em 2045. Mas, antes disso, há outras datas importantes. Por exemplo, a data mais próxima é de redução de gases de efeito estufa em 55% até 2030. Não falta tanto assim, não. Falta pouco. E essa diminuição, essa redução, pretende que seja levada a cabo através de uma série de instrumentos de política climática que estão previstos nessa lei. São vários. Eu não vou falar de todos, mas vou chamar aqui à colação alguns. Por exemplo, há instrumentos de política climática chamados de orçamentos do carbono, que também é uma ideia que também vem da União Europeia. A ideia é que se faça orçamentos de carbono do que se pode gastar a nível carbônico, a nível da União Europeia, e depois os Estados-membros, a nível sectorial, vão ter que fazer esta divisão. Então, esse orçamento do carbono vai poder servir como um instrumento de redução dos gases de efeito estufa. Mas não só. Eles falam em fiscalidade verde, que também já não é uma novidade, o IRS verde, a questão da realização de programas de descarbonização na administração pública, a criação de benefícios fiscais, o que também não é novidade, mas eles impulsionam aqui a matéria da fiscalidade verde, que já era uma nossa conhecida, mas há aqui um impulso maior nessa área. Depois, há aqui instrumentos de política sectorial, ou seja, dependendo dos setores, eles também estabelecem metas, setores dos transportes, de produção de eletricidade, eles pretendem a proibição da utilização de gás natural de origem fóssil para a produção de energia elétrica a partir de 2040. Vamos ver. Os objetivos são ambiciosos. Depois, vamos ver como é que... Por isso é que é necessário implementar esse diploma. Por quê? Porque os objetivos são ambiciosos, mas eu tenho que saber como é que eu consigo implementar. A nível jurídico, contudo, há aqui duas grandes novidades que, para juristas, que nós somos, gostamos de analisar coisas, são mais interessantes do que propriamente os instrumentos. Os instrumentos são bons para conhecermos e para desenvolvermos, mas há aqui algumas novidades. Por quê? Esta lei traz aqui um reconhecimento ao cidadão de um direito ao equilíbrio climático. O que já se discute aqui, o que será esse direito ao equilíbrio climático? E ele se apresenta como uma base conformadora dos demais direitos que a própria lei traz, como, por exemplo, o direito de exigir de entidades públicas ou privadas
o cumprimento dos deveres e das obrigações a que se encontram vinculadas em matéria climática, nomeadamente o direito a pedir a cessação imediata da atividade causadora da ameaça ou dano ao equilíbrio climático. Olha, vocês já estão aí, os juristas que há em voz já estão a pensar, ai meu Deus, atividade econômica, proteção do ambiente, lá vamos nós de novo na velha querela de sempre. Por quê? Porque isso vai sobrar para os tribunais, né? Esta cessação imediata nunca vai conseguir ser tão imediata. Por quê? Porque nós temos aqui 2 direitos fundamentais, né? Então, há aqui toda uma discussão que essa lei traz. Mas essa lei também traz outra coisa também que os juristas adoram e vão adorar discutir daqui para frente, que é o artigo 15 dessa lei, que fala do reconhecimento do clima como patrimônio comum da humanidade. Aqui numa influência do direito do mar, quem gosta do direito do mar, aqui numa influência do direito do mar, do saudoso Arvid Parr, que vinha com a ideia do patrimônio comum da humanidade, e aqui trazendo agora para o ambiente, trazendo aqui o clima como patrimônio comum da humanidade. O que isso teria a nível prático? O estabelecimento do clima estável como um bem jurídico de direito internacional, o que isso levaria a outras consequências. E com este saltinho para o direito internacional, eu vou chamar aqui a atenção a uma resolução da Assembleia da República, número 324 de 2021, de 19 de novembro, que recomenda ao governo, nós aqui temos a Assembleia da República e temos o governo, né? Então, a nossa Assembleia da República recomenda ao governo, no quadro da diplomacia do clima, e isso já aqui na senda desta lei do clima, então, a Assembleia da República recomenda ao governo, no quadro da diplomacia do clima, que promova as diligências necessárias para que a Organização das Nações Unidas reconheça o clima estável como patrimônio comum da humanidade. Ou seja, dá um pé aqui na diplomacia ambiental, tentando que Portugal, de alguma forma, chegue-se à frente e tente influenciar aqui, ou pelo menos propor esta ideia de colocar aqui o clima como patrimônio comum da humanidade e, com isso, também acarretar as consequências necessárias da sua proteção. Ora, ideias boas, não, como eu vos disse, sujeitas a muitas críticas, todas elas, inclusive a questão do patrimônio comum da humanidade é muito complicado, sabermos efetivamente, no ponto de vista prático, o que isso pode nos trazer. A gente vê no direito do mar a grande discussão que ainda existe na questão da exploração da área. Ainda existe uma discussão enorme na questão da exploração da área, mas a verdade é que o que eu queria fechar aqui, o meu pensamento da lei do clima, que, como eu vos disse, vem de uma influência europeia, que tenta sempre estar na proa do desenvolvimento no que respeita à proteção ambiental. A verdade é que se Estocolmo trouxe essa questão de encarar o clima como uma globalidade, ou seja, como um problema de todos, o clima não, desculpa, o ambiente, como um problema de todos. Eu acho que o Estocolmo mais 50, ou seja, o pós mais 50 Estocolmo, terá de trazer uma visão mais coesa. Já não pode haver aquela divisão norte-sul que havia em Estocolmo. A preocupação bem comum faz com que haja realmente aqui uma necessidade de encarar esta proteção ambiental de uma forma realmente um pouquinho mais coesa, mais prática, procurando aqui efetivamente conseguir consequências, né? Porque muitas vezes o que nós sentimos é que fala-se muito, mas no ponto de vista internacional é sempre muito difícil aprovar um tratado, aprovar uma convenção. Nós que estudamos direito sabemos como é difícil aprovar um tratado, como é difícil aprovar uma convenção, e a verdade é que o clima, é que o ambiente não espera, não é? E nós vemos no dia a dia, hoje de manhã, eu gostei muito das palestras que eu assisti, que falava sobre a importância que as mudanças climáticas estão a ter no dia a dia das pessoas. E para quem falava, mas eu não sei se é a mudança climática, e depois vem essas situações de enchentes, de seca extrema, algo que não há muito mais como nós discutirmos este assunto, né? Agora, a questão é, o que nós podemos fazer para efetivamente isto
haver aqui uma mudança. E eu queria só fechar com um dado, que também temos que ter algum cuidado. Por quê? Porque o ambiente geralmente é quem sofre. Ou seja, se na pandemia quem fica para trás é o ambiente, porque a questão econômica ganha uma proporção maior. Então, eu tenho que estar mais preocupada que as pessoas precisam se alimentar do que temos que proteger o ambiente. Então, se calhar eu até ponho aqui em stand-by aqui algumas regras. Agora, nós temos a guerra. E na União Europeia, por exemplo, já veio a informação que a Alemanha, devido ao corte de gás que está a sofrer da Rússia, já está a queimar carvão. Então, nós temos que ter aqui uma atuação rápida, uma atuação que realmente procure resolver problemas essenciais, a questão da neutralidade carbônica, a questão da eficiência energética, a questão das energias renováveis, que já devia estar ultrapassada, já devíamos estar todos muito mais desenvolvidos, mas, infelizmente, quando o preço do petróleo cai, o interesse nas energias renováveis também cai. É triste isto, mas é verdade. Para quem trabalha diariamente, eu já trabalhei com projetos de energias renováveis, quando o preço do petróleo cai, você vê os projetos a diminuírem. Então, nós não podemos deixar que o direito viva só a reboque das necessidades, né? Temos que andar e temos que tentar que ele anteceda os problemas, né? Então, eu espero ter ajudado aqui, eu ter conversado um pouco com vocês sobre as minhas questões aqui. Quem tiver curiosidade depois da legislação ou tiver alguma dúvida, é só perguntar ao Caio. Eu também tenho o meu e-mail, podem me enviar um e-mail sem problema nenhum. Obrigada, Caio, mais uma vez. Obrigada, professor Edson. Eu acho que não sei se já entrei no seu tempo, mas uma pessoa se entusiasma e olha. Não, muito obrigado, professora. A professora esteve muito bem dentro do tempo, não passou nem um pouco, então tá ótimo. Vamos manter o cronograma e ter um momento, se calhar, maior para a interação, que os nossos, ainda bem, né, os nossos ouvintes daqui dos simpósios que nós já fizemos de Direito do Ambiente sempre são muito participativos. Isso é muito bom em relação a outros eventos que já fizemos no NELB. Então, realmente, as pessoas gostam de falar e de perguntar e de saber sobre direito ambiental ou sobre direito do ambiente, né, como o professor Ed já chama há algum tempo no seu livro. Então, fazendo brevíssimas considerações sobre o que a professora Paula mencionou, né? Ela nos explicou muito bem sobre a Lei do Clima de Portugal, sobre como funciona o ordenamento jurídico europeu, que todos temos dificuldades, tanto nós que vamos estudar em Portugal, quanto os portugueses que estudam o direito ambiental brasileiro, né? Como a professora mencionou, aqui nós temos as leis municipais, as leis estaduais e as leis federais, e temos que consultar todos para ver uma situação ambiental dentro de um município, né? Pelo menos saber o que é que dizem, se influencia, se o impacto é local, se não é, etc. Realmente não é fácil. E em Portugal tem-se as leis portuguesas e as resoluções e decretos-leis, etc., né? Que vêm já da União Europeia. Então, aqui temos esse federalismo e a professora Paula, como eu mencionei, ela tem um livro sobre responsabilidade ambiental, né, dano à ecodiversidade, que, por acaso, também foi o que o professor Dr. Ed Milaré escreveu na sua dissertação e na sua tese, né, sobre reação jurídica à danosidade ambiental e falando sobre um microsistema de responsabilidade e depois sobre responsabilidade administrativa ambiental. Então, vemos que responsabilizar alguém sempre é um tema que traz uma demanda, debates e rigidez acadêmica e metodológica, né, para que nós possamos falar disso da forma correta. Então, a professora também mencionou que eu achei interessante que no pós-pandemia a economia acaba ficando mais em evidência do que o meio ambiente. E isso é tão verdade, professora, que enquanto a senhora falava, eu me lembrei que logo, quando nós já estávamos com a pandemia um pouquinho a amainar, e estava no início da guerra, que infelizmente continua ocorrendo aí, né, na Ucrânia, que o Dr. Antônio Guterres, que é secretário-geral da Organização das Nações Unidas e foi primeiro-ministro de Portugal, então é português, né? Ele fala muito sobre direito do ambiente, sobre clima e sobre alterações climáticas, que é uma preocupação que ele tem já há muito tempo,
E toda vez que ele falava sobre isso, quando já se tinha um início de pós-pandemia e um início de guerra, ele era criticado, porque falava, o que você está falando de clima quando nós estamos aqui com uma guerra e uma pandemia? Bom, mas é algo que também tem que ser tratado, né? Não pode ser deixado de lado. Então, eu achava muito interessante, porque temos vários problemas que devem ser todos abordados, né? Não podem ser esquecidos. E, como a professora colocou muito bem também, os objetivos traçados em Estocolmo ainda estão atuais. Isso foi mencionado também no painel da manhã, né? 50 anos depois de Estocolmo, nós ainda temos uma lei que não sei se deveria ser atual, né? Talvez já deveria ter sido ultrapassada, nós já devíamos estar falando de outras coisas, já devíamos ter atingido esses objetivos nesses 50 anos e estavam falando de outras coisas nos próximos 50, né? Vamos ver, mas é como, até trazendo para o professor Edson, que nós falamos pela manhã, né? Que o direito do ambiente, o professor Edson com certeza sabe muito bem disso, ele é um direito muito recente. Se nós falarmos em relação ao direito civil, que se desenvolve desde Roma, desde a Grécia, né, e durante todos esses anos, mas ele já chega recente e para resolver problemas urgentes, já com uma crise ambiental, logo após com uma crise climática e com todos esses problemas, e tem que se desenvolver com milhares de normas, né? Então, ele já chega para trocar o pneu com o carro andando, como nós dizemos aqui no Brasil, né? É algo bem curioso para um ramo do direito que se desenvolve como é o direito do ambiente. Mas eu já falei demais e vou apresentar o nosso próximo painelista, palestrante, para os que não o conhecem, que é o professor Dr. Ed Milaré, que é mestre e doutor pela PUC São Paulo, é advogado, é professor, jurista, grande doutrinador de direito ambiental, docente em diversos cursos e instituições, na graduação e pós-graduações de direito ambiental. E falando aqui por mim, assim como eu disse, como eu conheci a professora doutora Paula, conheci o professor Ed Milaré na pós-graduação da PUC de São Paulo, também na COGEAI, e já o entendia como sendo o nosso baluarte do direito ambiental brasileiro, alguém que realmente personifica e representa a história do direito ambiental no Brasil, pois a viveu e contribuiu para ela. Então, isso é algo realmente muitíssimo assim, importante, realmente inestimável, de nós termos o privilégio de sempre que possível ouvir o professor Ed Milaré. Então, eu já passo a palavra para o professor Ed, que todos aqui tenho certeza que querem ouvir. Professor, fique à vontade. Muito obrigado, Dr. Caio, brilhante. Agradeço, muito sensibilizado ao NELB, né, o Instituto de Estudo Luso-Brasileiro, na pessoa de Vossa Excelência, que é o secretário, né? Cumprimentar, embora não esteja presente, a professora Leandra Souza, que me fez esse convite, que realmente muito me honrou, não é? Para estar aqui condividindo, compartilhando esta mesa com a ilustre professora Paula de Castro Silveira. Professora Paula, eu fiquei aqui realmente muito atento às suas palavras e gostaria de parabenizá-la pela forma tão didática e eficiente com que a senhora deu o seu recado. Espero poder não decepcioná-la aí na minha mensagem, professora, mas meus parabéns. Vou imediatamente começar a ver o livro da professora Paula a respeito de responsabilidade, né? Mas, enfim, na linha da exposição da professora, eu vou fazer algumas rápidas considerações a respeito dos ecos de Estocolmo no Brasil. Basicamente, na positivação legislativa, de que forma a conferência, o resultado da Conferência de Estocolmo, lá de 1972, influenciou o desenvolvimento da legislação ambiental brasileira. E quando eu falo a respeito da evolução, da positivação legislativa das regras de defesa do ambiente, eu nunca deixo de falar a respeito de um tema que vocês me permitem fazer essa incursão por ele, que com certeza vocês portugueses conhecem muito, mas muitíssimo melhor do que eu.
eu estou aqui querendo me referir a 3 períodos da evolução, agora estou falando no Brasil, da evolução dessa positivação legislativa, como estou a chamar, né? E, quando eu falo sobre essa matéria, eu costumo dizer que a nossa história do desenvolvimento da legislação específica, ela se divide basicamente em 3 períodos. O primeiro período, que eu costumo chamar de um período obscurantista, na verdade, um verdadeiro apagão legislativo, né? E esse período vai de 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, até o início da década de 1980. Final da década de 1970, início da década de 80, que coincide esse segundo período, que eu chamo de período iluminista, não é? Com a Conferência de Estocolmo e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente aqui no Brasil, que representaria, segundo aprendi agora há pouco com a professora Paula, a nossa lei de bases do ambiente, né? Que traz assim realmente muitos princípios, muitos instrumentos que foram depois desenvolvidos de forma mais efetiva e eficaz por outros diplomas legais. Então, a Lei 6938 de 81 foi como um indutor, uma fonte indutora de uma legislação ambiental materializada em várias políticas, como de educação ambiental, de recursos hídricos, de mudança do clima, de saneamento ambiental, de pagamento por serviços ecossistêmicos e assim por diante. E, finalmente, o terceiro período nessa evolução, que eu chamo de período pós-evolucionista, que é marcado pela virada ecocentrista, ou seja, deixa-se um período, um viés extremamente antropocentrista por conta de esse ter sido o espírito da nossa Constituição de 88, e já se fala numa virada ecocentrista com o reconhecimento agora, né, da personalidade, se não jurídica, pelo menos da personalidade judiciária da natureza e dos animais não humanos. Então, basicamente, nesse primeiro ponto da história da positivação legislativa, eu falo, então, inicialmente, de que quando os portugueses aqui chegaram, eles tinham como um diploma legal muito importante as ordenações do reino, né, de D. Afonso V, lá de 1446, que foi o primeiro código legal europeu, e o Brasil, como colônia, aplicava, então, essas ordenações. Em seguida, tivemos as ordenações manuelinas, de 1521, depois sucedidas pelas ordenações filipinas, do início do século XVII, ou seja, de 1603. Essas ordenações filipinas, eu sempre me lembro, quando estudo essa questão, elas tiveram um papel muito importante em nosso país. Muito importante porque, apesar de já revogadas em Portugal, por um decreto de 1822, né, elas continuaram a viger no Brasil até serem revogadas pelo nosso primeiro Código Civil, que foi o Código Civil Bevilacqua de 1916. Lá no artigo final, no 1817, entre outros atos legislativos que foram revogados, aparecem as ordenações, o que significa dizer que as ordenações filipinas se aplicaram no Brasil durante um tempo muito maior do que foram, vamos dizer assim, endereçadas à disciplina da matéria no país de origem, ou seja, em Portugal. Me lembro sempre, quando eu falo com meus alunos, eu digo, vejam, um diploma legal de 1603, que tem, por exemplo, lá no famoso livro 5º, eu adoro ler o livro 5º das ordenações filipinas, e tem texto lá que eu sei até de cor, de tanto que eu gosto daquilo, né? E me lembro sempre do artigo 88, parágrafo 7º, quando diz assim, vou usar
as palavras de Portugal, viu, professora Paula? E pessoa alguma não lance nos rios e lagos, em qualquer época do ano, cacau, trovisco, barbasco ou qualquer algum outro material com que se o peixe mate. Né? Eu tenho esta citação no meu livro, na minha tese de doutoramento. Eu tenho esta citação. Olha que beleza. Exatamente. E eu estou falando direitinho, professora? Está perfeito. Pois bem, vejam, esta tipificação da conspurcação da água não é outra que aquela agasalhada pelo artigo 33 da nossa lei de crimes ambientais, que diz lá no artigo 33 que carrear efluentes, né, para as ordenações, cacau, trovisco, barbasco ou qualquer algum material que mate o peixe. A brasileira, carrear efluente para os corpos d'água com o sacrifício, com o comprometimento da fauna ictiológica, pena detenção de 1 a 3 anos, independentemente de multa que também pode ser aplicada cumulativamente. Então, vejam, é uma cópia, esse artigo 33 é uma cópia do artigo 88, parágrafo 7 das ordenações filipinas. Então, daí eu estou sempre fazendo essa referência. É claro, todos nós sabemos que em todas as ordenações não se enxergava o meio ambiente com esse aspecto, ou esse componente holístico, mas eram regras, né, dirigidas mais à satisfação de interesses econômicos, tinha um fim mais utilitarista, né? Mas, de qualquer forma, foram elas que regeram o nosso país durante quase 5 séculos. Por que quase 5 séculos? Porque, apesar de, nesse espaço de 480 anos, que eu disse que é na década de 80 que muda alguma coisa no Brasil, nesses 480 anos, apesar de termos aí algumas leis extravagantes, tal, mas eram leis sempre conjunturais, não eram leis que falavam a mesma língua, né? E, portanto, não havia uma sistematicidade, uma organicidade na sua aplicação. Então, é aí que entra a Conferência de Estocolmo, né, de 1972, que este, sim, é o marco divisório de uma nova fase que eu chamo de iluminista. Por quê? Porque com a Conferência de Estocolmo, na qual o Brasil pagou um vexame, ou como nós dizemos aqui na gíria, não sei se é a mesma de vocês, pagamos um mico muito feio, né? Vocês se lembram, na Conferência de Estocolmo de 72, o Brasil, como que na liderança dos terceiro-mundistas, recusaram a proposta dos países mais desenvolvidos de um cuidado maior com o meio ambiente, né? Se possível até de crescimento zero, em que o Brasil, como eu disse, na vanguarda desses países terceiro-mundistas, recusou a proposta, dizendo o seguinte: a pior poluição é a miséria. Mais vale a industrialização suja do que a miséria limpa. Então, não concordamos com isso. Vocês cresceram utilizando seus recursos naturais e agora querem nos impor restrições que vão impedir o nosso crescimento ou nosso desenvolvimento. Portanto, não aceitamos a proposta e todos serão muito bem-vindos no Brasil para desenvolver as suas atividades, ou seja, porque nós precisamos crescer. Todos sabem. Esse foi o mico que nós pagamos. Por quê? Porque logo em seguida, a Estocolmo de 72, houve como que um entulhamento de empreendimentos de fora, alienígenas, né? Que acabavam se instalando aqui no Brasil por conta do convite que eles poderiam vir para ajudar no nosso crescimento. E empresas que não tinham, vamos dizer assim, o melhor cuidado com o ambiente acabaram aqui se instalando e a resposta brasileira teve que vir imediatamente. Ou seja, um ano depois, né, em agosto de 1973, cria-se, por meio do decreto 73.030, né, de 1973, a SEMA, que é a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que passou a ser presidida durante toda a sua vida pelo eminente
jusambientalista Paulo Nogueira Neto. Chamo de jusambientalista porque ele, apesar de ser um cientista, era também um advogado muito experiente, né? Pois bem, vejam, um ano depois se cria a SEMA, que foi o embrião do que hoje é o Ministério do Meio Ambiente. Então, o primeiro reflexo, ou o primeiro eco de Estocolmo foi, né, apesar do vexame brasileiro, foi a criação de uma estrutura que passou a encarar o meio ambiente como algo importante para todos nós, né? E, a partir daí, com a criação da SEMA, sempre presidida por Paulo Nogueira Neto, nós conseguimos, apesar de vivenciarmos um período muito difícil da ditadura de 64, da ditadura que se chama ditadura militar de 64, né, nós conseguimos emplacar uma das leis mais importantes ainda hoje para o nosso país, que é a Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, conhecida como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, e que, se fosse em Portugal, seguramente ela seria uma lei de bases, né? Pois bem, este evento, ou seja, a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, foi extremamente auspicioso para o nosso país, porque nós deixamos de tratar o meio ambiente como algo de interesse particular, como algo que merecia, vamos dizer assim, ser prestigiado para atendimento do patrimônio público, que o meio ambiente, a partir daí, passou a ser entendido como patrimônio público. Isso está escrito expressamente lá no artigo 2º da Lei de 1981, que o meio ambiente é patrimônio público para utilização da sociedade, para o uso adequado dos interesses da sociedade. Então, não é um bem do Estado ou de ninguém, é um bem da coletividade. Isto foi um avanço muito significativo e, como eu disse, eu sei que o nosso espaço de tempo é muito rápido, não tenho a mínima condição de falar sobre todos os avanços dessa lei, mas ela induziu uma série de outras políticas também muito importantes, né, e que ajudaram a iniciar esse segundo período que eu chamo de iluminista. E ela trouxe tais e tantas contribuições que ela colaborou incrivelmente para o enverdecimento da nossa Constituição de 88. Assim como Portugal e Espanha contribuíram para a elaboração da nossa Constituição no aspecto reservado ao meio ambiente, a Lei 6938, que se inspirou, né, na Conferência de Estocolmo, ela foi uma das mais importantes fontes para o enverdecimento da nossa Constituição de 88, que muitos chamam sempre de Constituição Cidadã ou Constituição Verde. Eu também tive a oportunidade de participar, ainda que não de forma total, da parte da manhã, vendo lá o colega brasileiro, Maurício Guetta, e a professora Heloísa, né? Fizeram espetaculares exposições, e eu aqui estou praticamente a repetir o que disseram, né? Mas é só para enfatizar que eu entendi que essa legislação anterior, que teve o seu papel, na verdade, foi um regime e um verdadeiro apagão legislativo, sem sistematicidade, sem organicidade, para uma nova era, ou seja, sob o império da Lei 6938 de 81, que provocou uma reforma muito importante na Constituição de 88, inaugurando, portanto, um regime de maturidade do direito ambiental. Ou seja, o direito ambiental brasileiro passa a ser um direito adulto exatamente com a edição desses 2 diplomas legais, permeados aí por uma lei também importante, que foi a Lei 7.347 de 1985, que é a conhecida Lei da Ação Civil Pública ou Lei da Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos, né? Que foi como que a parte processual a complementar a Lei 6938, que tinha um cunho eminentemente material. Pois bem, e agora estamos ingressando, eu não sei a quantas andam as coisas em Portugal, eu gostaria até, quando tiver oportunidade, conversar com a professora Paula, com o Caio, e verificar como anda isso aí. Mas no Brasil, essa é uma questão
eu digo relativamente nova, não é muito nova, porque a própria Constituição de 88 já cuidou de tratar da situação, da proteção, da dignidade dos animais, mas é aquele terceiro período que eu chamo de pós-iluminista, que é a virada ecocêntrica, ou seja, de descoisificação da natureza e dos animais não humanos, né, que passam a ter um tratamento de dignidade muito maior, né? E eu me lembro de vários casos que eu tenho anotado, mas só para exemplificar, e só para exemplificar, que no Brasil, dos 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, nós temos metade dos estados que já tem legislação própria para um trato muito mais digno à consideração dos animais, né? E aí, recentemente, no estado do Paraná, nós tivemos uma ação, e hoje essas ações se replicam aqui no país, uma ação promovida em favor de dois animais, dois caninos, né, que tinham sido abandonados por seus proprietários e que ingressaram com uma ação para obrigá-los a dar o tratamento que eles mereciam, né? E esta ação, que começou num município lá do interior do Paraná, em Maringá, acabou sendo rechaçada pelo juízo local ao argumento de que eles não tinham personalidade jurídica para estar em juízo, ainda que representado por entidades próprias do trabalho em prol dos animais, não é? E o Tribunal de Justiça do Paraná, como que pioneiramente, determinou a volta do processo à comarca de origem para que fosse apreciada a demanda, apreciado o pleito, por conta de uma série de disposições legais de cunho geral que já amparavam a dignidade dos animais. E quando eu falo em direitos da natureza, eu me refiro exemplificativamente também falando a uma ação proposta há pouco tempo na Justiça Federal de Florianópolis, né, em favor da Lagoa da Conceição, que engalana aquela paisagem daquela maravilhosa cidade de Florianópolis, né? Em que, por entidades representativas dos interesses comunitários, se propôs esta ação em defesa da Lagoa da Conceição, né? Ou seja, é um caminhar, é um virar na história de um período antropocentrista para um período de cunho ecocentrista. E é aquilo que é a pergunta que sempre fica, né, que eu faço para os nossos queridos amigos que nos dão a honra de estar participando deste evento, né? Se nós já demos personalidade jurídica a seres não viventes, como as pessoas jurídicas, né, que podem estar em juízo, que podem litigar em favor dos seus interesses, que pode ser autor, que pode ser ré, daí para frente, por que não se dá personalidade jurídica a seres viventes, como os animais não humanos? Então, me parece que é uma questão de política ambiental e para a qual nós devemos endereçar os nossos olhares. Segundo ponto que eu quero falar em termos de temas, né, que é proposto no título do nosso painel de temas de direito ambiental, eu gostaria de dizer que nessa onda conscientizadora de Estocolmo, né, a legislação brasileira tem se desenvolvido com muita celeridade por conta do regime federativo, né, onde nós temos a União legislando, onde nós temos 27 estados, onde temos 5.570 municípios, todos podendo legislar, não só legislar no sentido reto da coisa, mas legislar, inclusive, por meio de atos infralegais, né, provocando uma verdadeira overdose legislativa no nosso país, embora tenhamos leis excepcionais, há como que uma desidratação legislativa, uma overdose legislativa que precisa ser encarada de frente. Mas, entre temas que me parecem estar vingando sob esses ecos de Estocolmo, eu lembraria um para o qual eu tenho ultimamente dedicado algum estudo e procuro enfatizar a necessidade de um aperfeiçoamento do processo coletivo
no contexto dos litígios complexos. Nós experimentamos aqui em nosso país, como todos sabem, foram situações que ganharam o noticiário internacional, não é? Tivemos desastres como o de Mariana, em 2015, né? Em que houve o rompimento de uma barragem e todo aquele rejeito foi endereçado para o curso do Rio Doce, que atravessando 35 municípios até a sua foz, lá no Espírito Santo. Veja uma região, mais de 650 quilômetros, uma contaminação terrível, né? Com o resultado de 2 dezenas de mortos, com muitas famílias perdendo suas casas, perdendo suas propriedades, suas lavouras, né? Cidades destruídas, margens de preservação permanente destruídas, a implicar um tratamento que não pode mais ser enfrentado pelos mecanismos clássicos, como o nosso da Lei da Ação Civil Pública. Hoje, eu que tive a oportunidade de colaborar na edição da Lei da Ação Civil Pública, de 85, reconheço que ela já cumpriu muito a sua missão e agora nós estamos começando a ter que falar num avanço, a que nós estamos chamando de processo estrutural por conta da chamada coisas ilegais que precisam de uma disruptividade através do chamado processo cultural. Então, repetindo, na experiência brasileira, na nossa experiência, o processo coletivo tradicional não se revela mais suficiente para o enfrentamento de demandas complexas como essas a que eu acabei de me referir, né? Ou seja, aquelas pendências ou aquelas ações que têm uma natureza sistêmica. Você não consegue, numa ação como essa de Brumadinho, que 270 pessoas morreram, contaminação do rio Paraopebas, destruição de propriedades, impedimento do exercício das atividades normais, exercidas principalmente na área de turismo, você não pode mais resolver no clássico problema de um processo bipolar, autor e réu. Então, nós precisamos de um processo que rompa com certos dogmas, que tenham a necessária flexibilidade para poder resolver um problema de ordem sistêmica e política pública que não foi encetada de forma adequada pelos poderes competentes, né? Então, isto é aquilo que nós estamos hoje tentando trabalhar muito aqui no Brasil, né? E, claro, não estou falando de nenhuma novidade, poderão os colegas que estão me ouvindo dizendo, o senhor não está dizendo nenhuma novidade, eu sei que não. Aliás, essa questão das decisões estruturais ou sentenças estruturais, tal, elas, na verdade, tiveram o seu nascimento lá na década de 50, nos Estados Unidos, quando a Corte Suprema, não é, diante de um caso de rejeição da matrícula de pessoas da raça negra, né, a Corte vem e muda a política pública determinando, e isso teve uma repercussão em todo o país, determinando que as pessoas negras também deveriam ter as suas matrículas consideradas, né? Então, foi uma decisão estrutural, numa questão de caráter sistêmico, que precisava de um ajuste diferenciado do ajuste tradicional, né? E isso, no Brasil, vem ganhando muita força ultimamente, com uma doutrina realmente bastante interessante, né? Ainda recentemente fizemos um evento a respeito do processo estrutural, tivemos lá a presença de grandes professores discutindo a matéria, e o Supremo Tribunal Federal nosso e o Superior Tribunal de Justiça já têm encarado de frente essa questão e têm apoiado, têm consolidado essa necessidade de implantação desse chamado processo estrutural, que, apesar de ainda não ter uma previsão procedimental específica, tem fundamentação no nosso novo Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, né? E por conta da interpretação de certos princípios, como da solução consensual, a do artigo 3º, da cooperação, do artigo 6º, e de vários outros artigos subministrados pelo atual Código de Processo Civil,
os doutrinadores e a jurisprudência têm visto que há fundamentação jurídica para, já de bate-pronto, estar-se a praticar o chamado processo estrutural, né? E esse processo, eu sei que muitos dirão, bom, ele acaba dando muita margem ao ativismo judicial, né? Esse processo estrutural, que não é mais um processo bipolar, mas um processo, vamos dizer assim, de cooperação de muitas partes, né? Ele pode ensejar um ativismo muito grande, principalmente do Ministério Público, pelo menos é o que se diz aqui no Brasil, né? Que vai começar, entre aspas, inventar a moda, né? Com grande sacrifício àqueles que querem empreender, ainda que de forma correta, né? E há aqueles que dizem, não é bem por aí. No sistema clássico da ação civil pública, ou ação de classe, como se chama em outros lugares, que é o processo basicamente bipolar, você discute, por exemplo, se precisa demolir a obra ou se precisa cessar a atividade. Por exemplo, dentro de um parque industrial, por que cessar a atividade ou demolir a obra se você puder, por meio de um tratamento global daquele sítio, do parque, você conseguir traçar regras estruturantes para que você não mate o empreendimento? Então, este um raciocínio extremamente importante que eu gostaria de deixar aí posicionado. Eu não sei, professor Caio, eu não marquei certo aqui, desculpa, se eu tenho mais algum minuto para falar mais um item e encerro. Eu não tenho como avançar no trabalho da professora Paula Silveira, que ela disse que avançou no meu, eu não acho que avançou, eu queria ouvir mais, né? Não, fique à vontade, mas posso avançar no espaço daqueles que nos assistem e que queiram discutir alguma questão. Mas o terceiro ponto, que vem na linha toda lá de Estocolmo, como eu falo, esses progressos havidos, isso que nós estamos fazendo acontecer, é aquilo que eu tenho advogado já, desde a primeira edição do meu livro, lá em 2001, em todas as edições, eu sempre venho batendo na tecla de que, exatamente por conta daquilo que foi dito, de um regime federativo que dá autonomia ao município, aliás, o único do mundo, o único diploma constitucional do mundo que dá autonomia ao município é o brasileiro, o que engloba mais 5.570 atores a legislar, né? E, por conta disso tudo, hoje, apesar, repito, de um aparato legislativo extremamente importante, de certos eixos muito importantes, nós temos uma pletora de diplomas legais que nos assusta. Ainda recentemente, a Confederação Nacional da Indústria fez um levantamento que só a respeito de licenciamento ambiental, que é um dos instrumentos da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, entre atos legislativos, stricto sensu, e atos infralegais, não é? Nós temos cerca de 28 mil normas. Ou seja, é aquilo que eu falei, é uma overdose legislativa. Nós precisamos pôr ordem nessa desordem. E, para pôr ordem nessa desordem, nós precisamos ter algo tipo um código ambiental para o ambiente. Um código brasileiro a exercer esta função, né? E não estaremos fazendo novidade nenhuma, porque eu me lembro que na encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, lá no item 53, quando se fala na reação da sociedade às agressões ambientais, lá na encíclica ele lembra da necessidade premente e urgente que se tem de um sistema normativo, não só local, mas global, capaz de frear as inconsequentes agressões ao ambiente. Está escrito lá no artigo 53 da encíclica. Assim como na Declaração do Rio, temos dois princípios, né? Que é o princípio 11 e o princípio 3, e que dizem, basicamente, no incitamento, no acolitamento do legislador pátrio para trazer para o seu país uma legislação eficaz,
implementável, capaz de defender as vítimas da poluição e esconjurar o dano ou a danosidade ambiental. Esse mesmo sentido nós vamos encontrar na Agenda 21, lá no seu capítulo 39, né, que tem todo um endereçamento, né, no sentido de que os países legislem em matéria ambiental de forma eficaz, exatamente a buscar a defesa daqueles valores a que eu me referi. Finalmente, na Agenda 2030, nós temos lá o objetivo 16, que se refere, quando se está a falar de legislação ambiental, está a falar, nesse objetivo 16, que há necessidade de se proporcionar o acesso à justiça para todos, através de uma legislação ambiental, efetivamente, que possibilite esse acesso à justiça, como aqueles tratados internacionais de Aarhus e de Escazú, né, que este é regional. E, finalmente, as recomendações da Estocolmo 50. Todos nós sabemos que a Estocolmo 50, que avaliou a todo esse espaço, os resultados de meio século da Estocolmo 72, ela não trouxe princípio, mas trouxe recomendações. Foram 10 recomendações, dentre as quais eu encontro a recomendação número 4, que se refere ao tema, dizendo da necessidade de um aprimoramento da legislação ambiental nacional. E o número 8, a recomendação número 8, que fala no fortalecimento do império da lei ambiental. Vejam, na verdade, se o homem fosse tão racional como se fala, ele não precisaria, evidentemente, de lei para respeitar o meio ambiente. Mas nós temos aí o Papa, nós temos aí declarações multilaterais, nós temos aí a Agenda 2030, temos recomendações de Estocolmo, todos a incentivar que se legisle de forma eficaz em prol do meio ambiente e dos cidadãos que são atingidos pela poluição. Então, é por isso que eu venho insistentemente dizendo que fazer face a esse emaranhado de leis, nós precisamos de uma lei, essa sim, uma lei de bases, ou seja, um código ambiental do ambiente, né, que trace linhas gerais, que tracem políticas a serem, evidentemente, esmiuçadas depois em diplomas outros, né, diplomas subsequentes. Eu lembro uma frase que o meu filho Lucas, não lembro se o Caio conhece bem o Lucas, mas o Lucas está sempre lá com a Consuelo também é doutor pela PUC, né? O Lucas sempre fala, pai, você vai em qualquer boteco da esquina aqui, você vai na farmácia, vai na tinturaria, né? Vai lá no supermercado, ao lado do caixa tem um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor mereceu um dispositivo na Constituição de 88, só para dizer que, num prazo X, iria ser criado o código. A questão ambiental, com toda essa extensão, com toda essa irradiação de interesses, né, na verdade está, por conta dessa pletora de leis, a dificultar a gestão, a implementação adequada. Não tem um código até hoje. Nós precisamos de um código para pôr ordem nessa desordem, como se costuma dizer. Mas um código, repito, que esteja pré-ordenado a inserir as atribuições do poder público e o exercício da cidadania num contexto moderno e dinâmico, em ordem a, primeiro, aplacar a orgia legislativa, que deslegitima de autoridade a lei e a própria segurança jurídica, e que propicia um perfil mais sistêmico ao aparato legislativo. Segundo o desiderato de um código, orientar a legislação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Incrível dizer, mas tenho que reconhecer que no meu país, ao invés de termos um código que oriente os códigos seguintes dos estados e dos municípios, não, nós temos vários municípios
que têm os seus sistemas municipais de meio ambiente, seus códigos, nós temos estados que têm os seus códigos, e não tem uma lei a orientar tudo isso. E eu vejo, por exemplo, se eu pego, por exemplo, o Código Ambiental do Rio Grande do Sul, que tromba, que bate de frente com o Código Ambiental da Bahia. Né? Um diz que o ato pelo qual o poder público aquece com a instalação de um empreendimento, diz o Código Rio-Grandense, é autorização. É uma autorização que nós que militamos na área jurídica sabemos que é diferente de licenciamento. Né? O Código da Bahia fala em licenciamento. Então, grandes empresas que, por vezes, querem se instalar lá, vão embora para a Bahia. Por quê? Porque lá o xerife é menos bravo. Porque se ele dá licença e depois vem a caçar essa licença, há necessidade de uma composição dos eventuais danos que emergem daí. Enquanto, quando se trata de autorização, o detentor do poder de momento revoga e não se discute, inclusive, questão de indenização. Então, é por isso que eu sempre repito e faço questão de dizer agora, né? A lei é muito importante. Né? Antes não precisássemos dela, mas já que todos estão aconselhando aqui, façamos essa legislação em prol do meio ambiente, que façamos o devido cuidado, com a necessária fidalguia, vamos dizer assim, ou diplomacia, no sentido de lembrar que a lei é farol, que ilumina e aponta horizontes, mas não pode nunca ser pedra a impedir o nosso caminho para um desenvolvimento sustentável e necessário para a satisfação de quase 8 bilhões de almas que já habitam o nosso planeta. Muito obrigado, desculpa se me estendi muito, agradeço a sensibilidade de vocês em ter me aguentado durante tanto tempo. Muito obrigado, professor Edson, que maravilha, não poderia ser diferente. Né? Nunca tive dúvidas de que seria um evento magnífico com todos esses convidados e tivemos essa fala no nosso segundo painel, né, de encerramento do simpósio, que foi realmente brilhante, né, do professor Edson e também a professora Paula, que nos brindaram com suas exposições e eu só tenho a agradecer. Né? Eu vou fazer novamente aquelas breves considerações, utilizando meu papel de mediador, mas antes explico novamente para os colegas que nos assistem que podem se manifestar através do chat, escrevendo suas perguntas aqui, que nós lemos para os nossos convidados, ou podem simplesmente levantar a mão e abrir a câmera ou abrir o áudio para perguntar, comentar ou pedir algum comentário dos nossos ilustres exponentes aqui. Eu aproveito para registrar a presença, então, como o professor Ed mencionou, do seu filho, Dr. Lucas Tamer Milaré, que eu conheço, sim, de lá, meu colega da PUC, né, um grande advogado também na nossa área de Direito do Ambiente, ilustre colega, da professora doutora Rita também, que está aqui conosco nos assistindo, né, da professora Juliana, que também permanece aqui com a gente, também lá da PUC, professora Juliana Torres, além de muitos outros colegas, né, doutor Fabrício Pinho, doutora Carolina Miralha, que são da Secretaria de Meio Ambiente daqui do estado do Pará, aqui na Amazônia, que também estão nos brindando aqui com a audiência, e todos que estão aqui nos assistindo, é realmente uma felicidade muito grande para todos nós aqui do NELB. É muito importante mencionar, então, alguns pontos que o professor Edson não só nos brindou com a sua experiência na construção do direito ambiental brasileiro, mas também nos explicando o início desse direito, trazendo as ordenações. Eu acho isso extremamente interessante, professor. Eu percebi essa discussão quando fui lá para a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que lá se falava, né, que desde essas ordenações, como o professor Ed muito bem mencionou, já se traziam algumas questões relacionadas ao direito do ambiente, e nunca nos meus sonhos eu teria imaginado isso. Né? Quando a gente normalmente começa a falar de direito do ambiente a partir do Despertar Verde, da Rachel Carson, da Primavera Silenciosa, de Estocolmo e pronto, mas desde muito antes já se falava, né, de uma forma ou de outra. Então, o direito do ambiente já se desenvolvia por aí também. Então,
já se tratavam de aspectos iniciais que foram importantes também para o desenvolvimento, né? Outros pontos que o professor Ed muito bem colocou, que eu fiquei nas minhas reflexões aqui, né? Que as ações coletivas não são suficientes para os casos complexos, né? Hoje em dia, acho que nós não temos mais nem hard cases, né, professor Ed? Nem sei o que seriam hoje em dia, seriam uns super hard cases no direito ambiental, né? Já nos apresentados pela litigância climática, né? E outros aspectos que são extremamente difíceis de você trazer soluções, né? Que muitas vezes uma solução consensual que se apresenta seria muito mais vantajosa, seria muito mais no âmbito do direito ambiental do que uma judicialização desses conflitos, né? Do que você simplesmente, quando se trata de direito do ambiente, você não está dizendo se um determinado bem é do Pedro ou é do João, ou vai solucionar uma lide decorrente de uma dívida num estilo Mercador de Veneza, né? Realmente são questões muito difíceis, muito complexas, que envolvem muitos intermediários e beneficiários, né? Então, é como nós estávamos falando de manhã no painel 1, o direito ambiental às vezes nos apresenta paradoxos, como está no caso de Portugal, que muitas pessoas são favoráveis ao desenvolvimento da exploração do lítio, porém outras são contrárias, porque está se fazendo, né, uma exploração minerária lá no território português do lítio, mas o lítio também é favorável para a criação das baterias, que vai propiciar o término que Portugal objetiva dos carros que utilizam combustível e vão utilizar energia elétrica. Então, pronto, o que nós fazemos? Exploramos ou não, né? Temos que explorar, porque vamos ter que fazer essa virada verde para os carros elétricos, por exigências normativas de Portugal e da União Europeia, né? Então, muitíssimo interessante mesmo. E, por fim, o professor Ed também mencionou, né, da codificar o direito ambiental, um código ambiental. Eu já tinha escutado o professor Ed falar sobre isso, eu sempre acho muito interessante, né? Afinal, hoje, 50 anos depois de Estocolmo, com todas as nossas normas brasileiras, ainda temos problemas de competência, né, de fiscalização, de licenciamentos. Não era mais algo que devia ocorrer em 2022, né? Discutir competências nesse sentido, notadamente após uma lei complementar 140, né? Mas ainda é o que se trata. Talvez um código resolvesse isso. Eu penso que sim, né? Eu sempre me lembro, quando eu converso com meus alunos aqui da graduação da Universidade da Amazônia de Direito Ambiental, eu vou falar sobre competência, sobre fiscalização, eu falo que parece aquela historinha que um jornalista brasileiro nos conta, o Galdês Torquato, de que tinha uma onça comendo uns bezerros lá numa região de Mossoró, e aí o prefeito chamou um indivíduo para tirar a onça de lá, e aí o prefeito menciona para esse camarada, olha, mas a onça já matou 2 caçadores, né? Tome cuidado. Aí o cabo se assustou e falou, olha, tem um problema, seu prefeito, eu sou federal, eu sou do Exército Brasileiro, né? Eu preciso saber se a onça é federal ou estadual, não quero causar conflito entre os governos, e afinal a onça era municipal e continuou comendo os bezerros. É uma piada, mas que, bom, ilustra, né, o caos legislativo que nós temos e de competência aqui no Brasil. Antes de passar a palavra para os colegas, eu tenho que corrigir também o que eu mencionei, que eu falei que o NELB era de 2011, é de 2001. Eu coloquei um a mais aí, né? Foi fundado pelo professor constitucionalista Jorge Miranda, mas foi em 2001, né? Não foi 2011. E eu só posso aqui utilizar da minha prerrogativa também de mediador para já direcionar uma questão excelente levantada pelo professor Ed sobre a questão dos direitos dos animais e da natureza em Portugal, e direcionando para a professora Paula, né? Eu falo como minha experiência, que em Portugal eu lembro que as discussões, principalmente sobre clima, eram muito mais avançadas do que ocorria aqui no Brasil, mas eu nunca me voltei especificamente para essa questão dos direitos dos animais, né? E isso é algo muito interessante. Eu lembro quando eu fui aluno do professor Vasco Pereira da Silva, nós discutíamos uma demanda que também foi uma dessas paradigmáticas aqui no STJ, que envolvia um papagaio de uma senhora, o professor Ed já deve ter ouvido falar, que foi retirado e depois foi devolvido pela STJ em decorrência do sofrimento da senhora dona do papagaio, né? E aí o professor Vasco questionava, será que isso é realmente o direito dos animais? É esse o caminho?
Porque nós estamos considerando o sofrimento da senhora, né? Não o do papagaio. Ela que vai sofrer por já estar há 50 anos com ele. E ele, né? Quem vai perguntar para o papagaio se ele também estaria sofrendo se fosse solto na natureza, né? Eventualmente, readaptado, né? No seu meio ambiente. Então, deixo para a professora Paula comentar, se desejar, como é que se está essa discussão lá. Bem, vamos dividir. Uma coisa são os animais, outra coisa é a natureza. A natureza, do meu ponto de vista, nós ainda continuamos a ter legislação muito antropocêntrica. Não há grande mudança. Há a própria Lei de Responsabilidade Ambiental Europeia, que deveria já ter uma pegada diferente, do meu ponto de vista, o que se visa, no fundo, é a proteção dos eventuais danos que possam causar ao homem. Porque você depois, no relatório da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, os únicos danos que eles levaram em consideração foram aqueles que foram causados ao homem. Então, o ambiente em si, e é uma das coisas que eu critico no meu trabalho, o ambiente em si acaba ficando para segundo plano. Mas, então, vamos deixar a natureza um pouquinho do lado, que aí nós não temos assim, grandes avanços. Contudo, na área dos animais, realmente, Portugal tem feito aí algumas alterações. Desde 2017, que os animais deixaram de ser considerados coisas. Houve, inclusive, uma alteração do Código Civil para poder alterar o estatuto jurídico dos animais. Então, atualmente, eles são entendidos como seres vivos dotados de sensibilidade, o que os autonomiza face a pessoas e coisas. Foi publicado, se não me engano, no dia 1 de maio de 2017, essa alteração ao Código Civil. Ora, o que isso acontece na prática? A nova legislação, no fundo, reconhece esses animais como seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica. Ora, o que isso vai acontecer? Por exemplo, trata da matéria dos animais de companhia. Por exemplo, a lei estabelece que devem ser confiados a um ou a outro, a um ou a ambos os cônjuges, considerando nomeadamente os interesses de cada um dos cônjuges e dos filhos do casal, o animal em causa. Ou seja, há hoje em dia, inclusive, quando há um divórcio, se houver um animal, não só é obrigatório haver a regulação do poder paternal, que é das criancinhas, mas também a regulação de como é que se processa ali o tratamento do animal de companhia. Pode haver ali uma guarda partilhada. Eu tenho amigos com guardas partilhadas de animais. Super normal. E também há a obrigação de indenizar o proprietário ou os indivíduos ou entidades que tenham procedido... Caso alguém agrida ou mate um animal, há a obrigação de indenizar o seu proprietário ou os indivíduos, que já não se chama proprietário, se chama cuidador. Por isso, isso tudo tem sido alterado. Está uma obrigação de indenizar o seu proprietário, os indivíduos ou entidades que tenham procedido ao seu socorro, pelas despesas que tenham incorrido para o seu tratamento. Há também uma indenização devida, mesmo que as despesas se computem numa quantia superior ao valor monetário que possa ser atribuído ao animal. Mas vocês estão a ver que, no fundo, há aqui há sempre por trás dessa legislação, há sempre um pensamento antropocêntrico, né? Nós estamos aqui a pensar sempre na despesa que a pessoa teve no cuidado do animal. Mas, pronto, não vamos falar disso, que eu também não é uma área que eu domine assim tanto os animais, senão ainda vem aqui o pessoal dos animais e diz que eu estou falando mal da lei. Não, a lei realmente provocou uma alteração muito positiva a nível do ordenamento jurídico. Mas é uma alteração que carece de ser continuada. Por exemplo, a discussão das touradas ainda existe. Não foi proibido nada das touradas, mantém-se. Então, e há uma discussão muito grande quanto à realização das mesmas, sempre os prós e os contras, né? Então, isso para dizer que, quanto aos animais, houve sim uma evolução. Pelo menos já não são considerados coisas. Isso é uma das perguntas básicas das orais aí de introdução ao estudo de direito, se o animal de companhia é coisa ou se não é coisa. Mas já não é. Só que há sempre
o que se verifica na legislação ambiental, e sobretudo quando se fala em responsabilidade, é que o pensamento é sempre no dano que pode ser causado à pessoa através do ambiente. Eu acho que o problema acaba sempre caindo na mesma situação, o que talvez seja natural, porque quem faz as leis são o ser humano está preocupado com o seu bolso, é normal, mas é preciso se preocupar um pouquinho para além disso, né? É preciso se preocupar com a integridade física desses animais, Então, eu acho que, do ponto de vista do direito animal, Portugal tem desenvolvido, talvez ainda não esteja no ponto ótimo, mas tem desenvolvido. Quanto ao direito da natureza propriamente dito, do ambiente, da proteção da ecodiversidade, aí eu não acho que mudou nada. Acho que é o mesmo esquema do podemos usar até porque o grande problema do meu ponto de vista é que utiliza-se o bem ambiental sem entendê-lo como um fator de produção. Ou seja, quando uma empresa coloca no seu mapa que precisa de pessoas, precisa de capital, precisa disto, precisa daquilo, ela entende tudo isto como um custo que ela vai ter e como algo que ela precisa despender para poder garantir. Mas o ambiente não. O ambiente está ótimo, né? O ambiente pode gastar à vontade. Atualmente, em Portugal, não podemos falar isso assim totalmente, por quê? Porque nós temos o comércio europeu de licenças de emissão, que também foi falado de manhã, o que acaba dando aqui algumas limitações para as empresas, pelo menos para as grandes empresas que estão abrangidas por esse regime. Pelo menos acaba impondo aqui algumas obrigações, né? Porque a ideia é que estas empresas comecem a pensar, até porque as licenças de emissão não estão tão baratas quanto isto, a ideia é que elas comecem a pensar, ok, eu vou ter mesmo que implementar formas de funcionar melhor para emitir menos, né? Porque a ideia das licenças de emissão não é propriamente só eu comprar e vender, isso não é só ser um negócio, é ser um meio para eu atingir o fim. Qual é o fim? Eu conseguir, através de um médio e longo prazo, implementar na minha empresa técnicas que possam ser ambientalmente mais eficientes e que possam me levar a um decréscimo das emissões. E isso é que é o interessante, né? Só que eu acho que ainda há e voltamos àquela questão. Qualquer questão, qualquer indício de dificuldade econômica, o bem ambiente, a natureza é sempre colocada em segundo plano. Ora, aí complica logo, né? Porque devia ser o primeiro plano. Ou pelo menos um plano igualitário. Vá. Um plano assim, mais ou menos. Mas concordo com o professor Edson numa situação, que é, eu também acho que não há aquela visão do não vamos desenvolver, porque isso não vamos explorar, não vamos, porque isso é impossível hoje em dia. Nós temos que encontrar formas, aquilo que o professor estava dizendo, eu tenho um empreendimento, eu tenho que encontrar formas daquilo conseguir ser encaixado na realidade das pessoas e de forma a mitigar o efeito que aquilo possa ter no ambiente, né? Porque efeito tudo tem. A questão é como é que eu consigo mitigar estes efeitos, né? Mas acho que fugi da sua questão, Caio, mas... Não, mas esclareceu também, professora. Obrigado. Mas se você tiver muito interesse, se vocês tiverem interesse, professor Edson também, se tiver interesse na questão animal, eu também consigo aí elementos para vos repassar. Eu tenho uma amiga que trata muito da questão, que talvez o Caio conheça, não sei, a doutora Helena Telino. Sim. Ela trata muito da questão ambiental, ela já foi professora no Brasil, neste momento ela está trabalhando na APA, e ela trata muito da questão dos animais, propriamente dito. Então, eu consigo elementos interessantes aí, se vocês tiverem curiosidade na questão, claro, dos animais. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, professora Paula. Obrigado. E quanto à questão do código, eu adorei a ideia, pessoal. Eu sempre pensei... quando eu estudava, eu pensava, mas por que não existe um código? Por que é tão difícil, né? Por que não existe uma coisa que seja mais... Porque por exemplo, aqui em Portugal é um pouquinho diferente.
porque nós não temos essa questão da União, dos estados, dos municípios, então eu acho que acaba ficando mais coeso mesmo assim, né? A única diferença que nós temos é a legislação que se aplica a todo o território e legislação que se aplica às ilhas. Também nós temos estas, mas é mais fácil compreender, né? É mais coeso. Agora, mesmo assim, nós conseguimos encontrar legislações contraditórias. Por quê? Porque não existe um corpo sistemático de normas. O legislador que fez a segunda norma nem sabe o que diz na primeira. Por quê? Porque aquilo não faz parte de um conjunto, de um sistema, são avulsas. Então, a ideia de um código me parece muito boa, mas muito difícil. Com certeza. De fato, nós temos aí, como o professor Ed mencionou, né, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Civil, de Processo Penal e o de Ambiental. Tem tantas leis esparsas, né, ainda estamos aí sem. Eu vou passar a palavra aqui, abrir, né, o espaço para questionamentos dos que nos assistem. Nós temos uma mão levantada aqui da Flávia. Flávia, fique à vontade para fazer sua pergunta, seu comentário. Obrigado por estar nos assistindo. Imagina, foi um prazer, aprendi muito com os dois professores e voltar de novo para a questão do código, porque o doutor Ed sempre bate nisso, e agora no plano internacional também existe a discussão sobre o Pacto Ambiental, né, que a França lançou e depois acabou, não vingou, mas eu acho que talvez fosse uma discussão que deveria continuar. E ali o argumento para o código no âmbito internacional era justamente para sistematizar. Mas eu queria perguntar para os dois palestrantes se, além desse argumento que vale para o plano nacional, também um código não seria como manter a flexibilidade de um código para ir absorvendo essas questões emergentes. Sempre estão surgindo, né? Agora, nesse momento, direitos da natureza, ecocídio, enfim, o direito ambiental é muito dinâmico. Então, como que um código absorveria gradualmente esses progressos no direito ambiental para que ele não ficasse congelado? Obrigada. Perfeito, muito obrigado, Flávio, pela pergunta, excelente. Eu passo, então, primeiramente para o professor Ed, que foi quem começou o assunto, para comentar a pergunta da colega. Ô, Caio, eu vou confidenciar uma coisa aqui que ela não falou. A Flávia é minha velha amiga. Ela trabalhou no meu escritório. Quando ela terminou o estágio dela... Acho que falhou a internet, professor. Acho que ele congelou. Foi, sim, sim. Vamos esperar voltar. Isso acontece normalmente. Nós já tivemos nos outros simpósios também, então são questões que ocorrem quando estamos em videoconferências, né? Isso acontece até sempre. Até em defesas de dissertações, de tese, em julgamentos, quem dirá nesses eventos. Está sem sistema? Já está. Ô, Caio, Agora já estamos lhe ouvindo novamente, professor. põe aqui para eu ouvir. Pode falar. Ô, Caio. Estamos lhe ouvindo, professor. Caiu aqui. Ouvi. Foi. Você está me ouvindo, Caio? Sim, agora já estamos. Pois bem, a Flávia foi lá para os Estados Unidos, depois foi fazer o doutorado dela, por sinal, ela defendeu a dissertação dela, agora, a questão de 15 dias atrás, lá pela China, não é? E, enfim, e voltou para o nosso escritório. Agora, ela está trabalhando lá na área internacional do nosso escritório. E essa danadinha aí, não me disse que ia fazer essa pergunta. Ela podia ter combinado comigo, apenas para saber responder adequadamente, né, Caio? Então, ela podia me poupar e dizer o que ela acha, porque o que ela acha é o que eu acho. Ela
está lá para direcionar o que a gente deve entender, e eu queria que ela dissesse o que acha. Eu não sou. Então, Flávia, por favor, devolva a bola para você. Então, doutor Edson, como eu disse, pelos mesmos motivos do âmbito nacional, eu sou muito a favor dessa ideia do pacto ambiental que foi proposta, né? Agora, essa preocupação eu tenho, como incorporar essas evoluções. E eu, para ser bem sincera, tanto para o plano nacional como para o plano internacional, eu não tenho uma resposta, porque talvez se não fosse um documento vinculante, seria mais fácil de ser emendado, ou talvez com adendos, mas sempre que a gente tem uma lei ou um tratado, essas emendas ou alterações são mais difíceis de fazer. Mas é uma pergunta mais ampla, né? Porque isso vale para o direito como um todo, né? A sociedade evolui muito rápido, como que a gente faz esses ajustes, mas especificamente no plano internacional ambiental, eu te fiz essa pergunta, doutor Edson, porque eu ainda não tenho uma resposta, mas é uma coisa que eu tenho feito, vou continuar procurando, com a sua ajuda, se puder. Muito bom. Vamos, então, procurar junto, porque se você ainda tem dúvida, imagina eu, Flávia. Vamos em frente. Quem sabe a professora Paula consegue nos ajudar. Vamos Eu em estava aqui frente. tentando fazer de advogado do diabo, no bom sentido, e estava aqui pensando que talvez o mal seja na forma como se fazem as leis hoje em dia. Porque se nós pensarmos bem, o Código Civil, ele responde a grande... Ponto. Hoje, eu quando pensei nisso, eu pensei, ok, tem a internet que não responde, que ele não responde, mas a grande parte dos problemas ele responde. Esquecendo a internet, que é todo um mundo muito difícil. E a verdade é que nós temos um Código Civil que foi alterado pouquíssimas vezes, temos mesmo uma Constituição, vamos dizer, ou seja, a forma como também se vai fazer este código tem que permitir aquilo que o professor Edis falava há pouco, tem que permitir que haja um farol, ou seja, que permita a evolução do direito ambiental, do ambiente, mas que não seja uma pedra no caminho, né? Então, isto faz com que este código a existir, ele tenha que ser estruturado de uma forma bem ampla, mas sem perder de vista a resolução de problemas. Mas não pode ser problemas concretos, porque senão nós vamos cair nessa situação que a Flávia dizia, basta surgir uma coisa nova aqui no ambiente a todos os dias, que já vai estar obsoleto. E a verdade é que o nosso Código Civil ele não está obsoleto, né? Então, alguma coisa eles fizeram bem. Então, talvez nós tivéssemos que perceber como fazer isto bem para que realmente seja uma base, uma boa estrutura, que ninguém impede que não haja, por exemplo, neste caso, quando eu penso no Código Civil, eu penso logo na internet, que cria toda uma série de dificuldades. Mas ninguém impede que não haja depois, perante uma grande novidade, aditamentos, como dizia a Flávia, mas parece-me que é possível. Agora, tem que ter uma legística enorme, né? Porque hoje em dia o pessoal gosta de legislar pensando no caso concreto, quase. Então, talvez aí seja mais uma coisa técnica legislativa do que propriamente... Mas é difícil, Flávia, mesmo sem ser vinculativo, quando fala-se internacional, você conseguir que todo mundo esteja de acordo, difícil, muito difícil. Em ambiente, então... Eu diria que se torna ainda mais difícil, professora Paula, analisando de um ponto de vista jurídico-político com o parlamento que nós temos aqui no Brasil, né? O último. Então, mas agora você veja, agora multiplica esse seu caso por todas as situações complexas que existem pelo mundo. Né? Sim. Dificilmente a gente consegue aprovar, por isso é que, como disse ali a Flávia, tinha que ser um documento que não fosse vinculativo, que as partes tivessem muita vontade de implementá-lo, mas que não se chamasse tratado, não se chamasse convenção, não tivesse consequências, aí voltamos ao mesmo. Se não tem consequências, esta velha história do software. Sem dúvida.
Só que a doutora Paula me fez pensar num elemento aqui, depois eu vou ficar quietinha. No direito internacional, a gente tem outro impedimento, né? Que para ter um código, teria que levar em consideração os direitos domésticos. Então, uma forma de uma análise... né? É todo um problema. Porque, por exemplo, não regressão é aceito em alguns países, já não é aceito em outros. Então, como que você, além de administrar a parte do direito internacional em si, como que você harmoniza os vários direitos domésticos para que essa declaração... Mas responda... aí você ia cair na mesma história. Vamos lá ver. Toda vez que um país ratifica um tratado, uma convenção, ou seja o que for, ele está a submeter-se às regras daquele... né? Para isso tem que mudar a legislação interna. Agora, o problema é você conseguir fazer eles se vincularem. O problema é você conseguir fazer eles ratificarem o tratado ou a convenção. Aí que mora o problema. Aí é que mora a complicação da coisa. E a gente vê isso com o pós-Kyoto, que ficou ali perdido, depois há um acordo de Paris, mas afinal vai haver um pacto e não vai haver um pacto. E você fica ali um pouco... Há uma dificuldade muito grande no direito internacional, na matéria ambiental, de se vincularem. Com certeza, professora. Pode ser que melhore, pode ser que atualmente, vamos lá ver, basta ligar a televisão para conseguir se perceber que o mundo está sofrendo com o ambiente. O mundo, né? É incrível. Você liga a televisão, no Brasil está em uma enchente, não sei aonde está na seca, não sei aonde está caindo o mundo. O clima está realmente muito agressivo, em todos os sentidos. Então, o professor Edis falava ali há pouco da guerra da Ucrânia e eu pensava que estamos quase numa guerra ambiental. É verdade. Porque o que se sofre hoje em dia, o que as pessoas sofrem, têm sofrido com a questão ambiental hoje em dia, é tão mais agressivo do que uma guerra, né? O que tem se visto no Brasil neste ano tem sido uma situação completamente, que não é só questões ambientais, também tem a ver com urbanismo, ponto, mas isso já são outros 500. Mas pensando só na questão ambiental, tem sido um problema enorme. E já para não falar da questão ambiental, das subidas dos oceanos e tudo mais, das ilhas que estão em perigo. Eu tenho aqui, esta semana que vem vai ser aqui em Portugal a Semana dos Oceanos, da Organização das Nações Unidas, vai ser uma conferência dos oceanos. E eu por acaso tenho, nada como ter amigos, né? Eu tenho, no meu segundo mestrado, eu tive a oportunidade de estar com o atual ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu, que é uma das ilhas que está em risco de deixar de existir por causa da alteração, das alterações climáticas. Então, vai ser uma oportunidade muito grande ouvir aqui a experiência deles e tentar perceber que isto, de fato, tem efeitos muito concretos na vida das pessoas. Então, a questão de um pacto, ou como a Flávia, pacto de um acordo, eu acho que no fundo foi o que a Declaração de Estocolmo fez, né? De uma forma muito inicial, muito rude ainda no começo, mas no fundo a Declaração de Estocolmo fez esse primeiro pacto. Agora era preciso dar um passo seguinte. Com certeza, professora. Inclusive, não vou mais monopolizar. Não, de forma nenhuma. Eu já estou aqui na conversa. Eu estou no cafezinho já. Bom, inclusive, para os colegas que nos assistem, né, como eu falei, este simpósio fica gravado, mas o nosso simpósio do ano passado, que foi o terceiro simpósio Luz Brasileira de Direito do Ambiente, também está gravado no YouTube, no canal do NELB, e nós falávamos sobre instrumentos jurídicos para o combate às alterações climáticas, e aí falamos sobre os instrumentos que o direito nos traz que contribuem para amenizar a crise climática pela manhã, e pela tarde, no segundo painel, falamos sobre a litigância climática como proteção desse ecossistema planetário, e aí tivemos, por exemplo, o professor Gabriel Vedi, que nos trouxe diversos pensamentos, né, na sua fala, muito interessante sobre tudo isso que foi mencionado, professora Paula, inclusive sobre essa questão, né, dos
refugiados, dos deslocados climáticos, Climáticos, de que, pronto, né, uma ilha que deixe de existir, as O que pessoas eles de vão lá fazer? pegam um barco e vão para onde, né? Primeiro que eles já perdem o seu conceito de pátria, né? Eles se tornam apátridas, eles já não têm mais terra, já não têm mais país, eles vão para onde? Eles se tornam cidadãos daquele país para onde eles vão. É um paradigma completamente novo, né? Para o direito e para o direito climático que deriva do ambiental, claro. Se alguém tiver mais perguntas, pode levantar a mão, como eu já falei, ficar à vontade, ou fazer a pergunta aqui no chat. Acho que já estão todos cansados, Caio. Já, acho que já. Então, eu já encaminhando para o final, eu registro, antes de passar a palavra para considerações finais dos professores, eu não posso deixar de registrar aqui também que há pouco ocorreu, né, nesse mês, o aniversário do professor Edson Milaré, de 80 anos, e me lembrei que saiu até um artigo de 2 colegas, do professor Talden e do professor Terence Tranipoul, falando sobre isso. E, então, eu acho importante nós registrarmos, já que estamos falando aqui num simpósio dos brasileiros de direito do ambiente, tivemos aí o aniversário de um dos nossos baluartes do direito do ambiente. Então, que o é professor Edson é Edson. caranguejo também, como eu? Já me estou a sentir importante. Gêmeos. Pensava que era dos bons, estou brincando. Parabéns, professor. 80 anos não são 8 dias. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. É que alguns querem me chamar de velho. Nada disso. Professora. Não, e eu Nada costumo disso. responder, não sou velho, sou seminovo. Sou É seminovo. isso mesmo. Nada de velho, né? Aqui em Portugal diz Vamos em frente, caminhando. Aqui em Portugal diz assim, velhos são os trapos. Sabe o que é um trapo? Trapo é aquela coisa que a gente limpa, é o paninho que a gente limpa. Sim, sim. Então, velhos são os trapos. Aqui também usamos essa locução, né? São os trapos, né? Pronto. Ou tem um psiquiatra aqui no Brasil, não sei se é criação dele, mas ele costuma dizer, quando te chamarem de velho, você diga que você não é velho, você é um jovem adulto, né? Verdade. São boas saídas para nós outros, né, que já chegamos lá, né, professora? Chegar lá sou é seminovo, o sou um jovem adulto, né? Chegar lá é o mais importante. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que, sem dúvida, o professor honra, Edson muito é um obrigado jovem, aí. Jovem de alma, professor Edson, e com muito sempre a nos ensinar, e sem dúvida. Obrigado, professor Caio, obrigado, meu amigo. Nada, disponha, professor. Eu, assim, já me encaminhando, né, para as considerações dos professores, eu só posso aproveitar e agradecer a bondade do professor Edson e da professora Paula, quando se referiram à minha pessoa especificamente. Realmente fico muito feliz, muito honrado, e também as referências feitas ao nosso NELB, nosso Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro, né, que realmente, falando como integrante do núcleo, isso nos alegra enormemente, por ser um trabalho voluntário, apenas no objetivo de promover debates qualificados sobre assuntos luso-brasileiros, acolher os colegas brasileiros que vão a Portugal, ou vice-versa, colegas portugueses que vêm para o Brasil, né? Então, considerando que nós já estamos aqui no adiantar da hora, que o segundo painel iria até às 16 no Brasil e às 20 horas em Portugal, eu passo a palavra para a professora Paula e, em seguida, ao professor Edson para suas considerações finais, já que os nossos professores expositores também possuem seus afazeres e já nos concederam 2 horas do seu tempo valiosíssimo. Então, professora Paula, fique à vontade. A professora Paula teve aqui um ataque de tosse repentino. Bem, eu tenho que agradecer apenas, foi uma conversa ótima, não posso nem dizer que foi uma palestra, foi uma conversa ótima com todos, mas sobretudo com o Caio e com o professor Edson, foi maravilhoso, uma troca, acho que foi simpática, uma troca, uma conversa, eu não lhe chamaria outra coisa. E, sobretudo, uma troca sobre temas tão interessantes, tão importantes. É muito importante falar e partilhar e conhecer uma experiência diferente. Então, eu acho que a postura do NELB é muito importante nesse aspecto, mostrar que as duas vertentes, o Brasil, Portugal, como é que as coisas se ligam, como é que os problemas não são tão diferentes quanto isso, mesmo com realidades tão distintas, né?
Então, eu acho que o NELB tem crescido muito. Eu acompanho, né? De alguma forma, eu acompanho aqui a evolução do NELB desde o comecinho, quando eu ainda era aluna da Faculdade de Direito, até hoje, e realmente é uma evolução muito positiva. E como diz o Caio, feito de pessoas voluntárias, né? Feito de pessoas que fazem isto porque gostam e porque têm prazer. Então, eu agradeço muito o convite. Agradeço, sobretudo, porque me puseram numa mesa virtual com uma pessoa tão agradável como o professor Edis. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui assistir. Eu sei que aqui em Portugal já é um horário tardio, aí também já começa a ser cansativo, mas obrigada a todos por nos ouvirem. Muito obrigado, professora. O prazer é todo nosso de tê-la aqui conosco. Professor Edis, se quiser fazer suas considerações finais. Faço questão de fazer para te cumprimentar mais uma vez, Caio, pelo seu trabalho aí junto ao NELB, né? Agradecer, muito sensibilizado, terem lembrado do meu nome para estar aí junto com a professora Paula de Castro Silveira, que foi uma honra muito grande conhecer, pelas suas percussientes considerações. Enfim, uma grande oportunidade de estar com vocês. Espero revê-lo aqui em São Paulo, Caio, quando a professora vier ao Brasil. Por favor, venha tomar um café ou almoçar conosco, né? Vamos bater um papo e alongar essa conversa tão amistosa e tão interessante que tivemos hoje. Muito obrigado, Caio. Meus parabéns aí pelo evento super interessante que você nos possibilitou estar presente nele. Viu? Obrigado. Muito obrigado também, professor Edis. Eu lembro que o evento ficará gravado no YouTube do NELB. Nós vamos divulgar isso. A professora Paula já também mencionou, o NELB tem crescido muito e temos um canal, então, no YouTube, né? Vamos divulgar isso nas nossas redes, que o evento vai ficar disponível assim que a gravação já estiver finalizada e com todas as edições necessárias. Eu só posso, então, finalizar agradecendo imensamente a participação dos professores, do professor Edis Milaré, da professora Paula de Castro Silveira. Foi um momento realmente engrandecedor, e eu digo isso com toda sinceridade, né? Ouvi-los para o NELB foi uma alegria, e tenho certeza que para todos que também estavam aqui, todos os participantes que estavam conosco. Então, eu agradeço apenas pela oportunidade de ter tido esse momento aqui com os professores, e nós, então, portanto, ficamos por aqui neste painel 2. Eu agradeço aos que nos assistem agora nesse nosso segundo painel. Encerramos o nosso quarto simpósio Luso Brasileiro de Direito do Ambiente. Encerramos com chave de ouro, não poderia ser de forma melhor. Uma boa tarde a todos e boa noite agora já em Portugal. E muito obrigado novamente. Até mais. Obrigada a todos. Muito obrigado a todos também. Professor Edis, está aí ainda? Sim, estou aqui, professora. Eu vou pedir ao professor infelizmente, Caio... eu estou no celular. No seu filho, não é? Exato. Eu vou pedir aqui ao professor Caio que me passe o seu contato. Eu gostava muito de lhe enviar o meu livro, pode ser? Pode, se a senhora permitir que eu envie o meu para a senhora também. Ah, não, isso eu permito totalmente. Então, eu vou pedir ao Caio que me envie o contato, tá bem? E a gente troca os contatos depois, pode ser? Tá bom, professora, agradeço muito, viu? Obrigada, muito sensibilizado mesmo, viu? Obrigada. Grande abraço. Caio, obrigado. muito obrigada, Caio. Muito obrigado, professor. Olha, o seu livro está aqui, o do professor Edis está bem aqui na estante. O meu também está ali atrás. Muito obrigado, Obrigada gente. aos dois. Obrigado. Tá, bom descanso. Obrigado. Bom para descanso todos. a todos. Tchau. Tchau, tchau.